Boa noite, meu nome é Henrique. Hoje eu vou falar sobre a história dos moradores de rua. A história dos moradores de rua está intimamente ligado às desigualdades sociais e econômicas que eles enfrentam ao longo do tempo por diversas sociedades. Os moradores de rua vêm enfrentando diversos problemas, como problemas de saúde mental, a falta de moradia adequada, dependência química, o uso excessivo de álcool, entre outros problemas. Muitos moradores de rua vivenciam uma trajetória de exclusão social, com oportunidades limitadas de aprender, trabalhar e estudar. Meu nome é Vitor e eu vou dar continuidade à história. Com o rápido processo de urbanização, devido à Revolução Industrial, muitas pessoas procuravam centros mais urbanizados, porque é onde se centralizam as grandes empresas e as pessoas migravam à procura de emprego e muitas das vezes não dava certo. As pessoas saíam arriscando tudo que tinha, trazendo tudo que tinha e muitas das vezes não dava certo. Nem sempre o morador de rua é aquele cara, entre aspas, vagabundo, né? Que não quer trabalhar, que vive de cachaça e vive de droga. Muitas das vezes não tiveram oportunidade na cidade deles, que talvez seja no interior, onde não tem trabalho. E acabam indo para a rua por falta de apoio político, apoio de um familiar, de um amigo, que eles vêm totalmente sozinhos, sem base nenhuma. Oi, eu sou a Vitória e eu vim falar um pouquinho que os moradores de rua surgiram em determinados cenários diferentes e ao longo da história. A escassez de habitação sempre representou um grande desafio para a sociedade e essas pessoas sempre são vistas vivendo em rua e encontradas praticamente em qualquer canto do mundo. Vale ressaltar também que cada morador de rua possui sua história única e complexa e assim são diversos motivos e circunstâncias que levam eles a estarem lá. Os indivíduos que se encontram em situação de rua são sujeitos de direito e merecem respeito e na reconstrução de suas vidas, mesmo apresentando diversas dificuldades. Mas assim, é possível entendermos que as políticas públicas são capazes de melhorar e reintegrar a vida desses indivíduos. No Brasil, a população em situação de rua é amparada por diversas leis na esfera federal, municipal e estadual, que buscam assegurar garantias e direitos. Alguns pontos a serem considerados no âmbito federal é a LOAS, Lei 8.742 de 1993, que estabelece assistência social como direito do cidadão e prevê atendimento à população em situação de rua. Existe também, em âmbito federal, a Lei nº 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante direitos e proteção específicos para pessoas em situação de rua com deficiência. Em âmbito estadual, existem leis que complementam as normas federais, como programas de acolhimento e assistência social voltados a essa população. Em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, existem normas que regulamentam o atendimento e assistência à população em situação de rua, incluindo acesso a serviços básicos e acolhimento. Boa noite a todos, aqui é o Vinícius, vindo me apresentar mais um vídeo, aula 2 do nosso minicurso sobre população de rua. E em sequência do que o Vitor e a Ana Cláudia falaram, vou dar continuidade sobre direitos e garantias, falando um pouquinho sobre o que a população de rua tem entre seus direitos e garantias fundamentais. Como a gente sabe que no artigo 5º da nossa Constituição fala que todos são iguais perante a lei e de qualquer distinção de natureza. Começando por aí, a população em situação de rua possui direito à assistência social, que são os direitos básicos, certo? Que estão previstos no artigo 6º, dando continuidade a garantir o acesso aos serviços que a gente tem no município, no estado, como abrigos e etc., também tendo a sequência como direito contra a violência, né, como o Lucas falou na outra aula, que a população de rua sofre muita violência durante as madrugadas, pós-festas e tal, porque eles estão em vulnerabilidade, como a gente pode ver. Às vezes engraçadinhos costumam sair de festas e querem
se exaltar com a população de rua, acabam machucando tanto esses inocentes que ficam vulneráveis, como até os próprios animais. E falando um pouquinho também sobre respeito e dignidade, que eles possuem, né, como direito, como prevê na nossa Constituição, dignidade em nossos princípios fundamentais, artigo 1º. E quero pautar também que se a gente não tiver uma implementação, uma cobrança maior, tanto do nosso governo, como dos municípios e dos estados, podemos ver que a população de rua cada vez vai ficando mais para trás, não tendo muita oportunidade, porque como eles são só lembrados só em anos eleitorais, para eles está bom para caramba. Quando um eleitorado vem, faz um favor, ajudem um certo tempo de um ano, que é o ano eleitoral, né? Ajuda nesse pouco tempo, fora isso depois descartam eles como lixo e eles voltando à situação de rua. Então, a gente tem que implementar melhor essas políticas públicas e também fazer jus ao nome da nossa Constituição Federal. Agora eu vou falar um pouco sobre as ações que o nosso município tem tomado para dar assistência a pessoas em situação de rua. O nosso município ele conta com assistência através do Centro Pop, de Secretaria de Assistência Social e também o Restaurante do Povo, que é um restaurante onde o valor do almoço custa R$1, só que pessoas em situação de rua e idosos, para eles são totalmente de graça, tá? Sendo uma forma de dar assistência e acolher todos. Uma das medidas que Barra Mansa toma, muito por parte da própria população, são os varais populares, onde localizado nos bairros de fácil acesso, como Ano Bom, por exemplo, onde as pessoas, mais na época do frio, pegam roupas que elas não usam mais em bom estado e doam para as pessoas, deixam lá estendido para quem precisa poder ir lá recolher para poder estar usando. Meu nome é Lucas e hoje eu vou explicar para vocês como a Prefeitura de Barra Mansa solicita toda a ajuda para a população de rua, com a proximidade da época mais fria do ano. A população de Barra Mansa, juntamente com a Assistência Social e Direitos Humanos, disponibiliza lugares como o Abrigo Municipal e o Centro Pop, para fazer abrigo para essas pessoas e ajudar eles. O Alexandre Martins, que é um dos responsáveis, ele conta pra gente como é feita essa abordagem, que eles conseguem abordar eles durante a noite, principalmente durante a noite, porque de dia às vezes não conseguem encontrar a maioria, e abordam eles e convidam a eles aí para o Abrigo Municipal, para o Centro Pop. Logicamente nem todos aceitam, mas os que aceitam, eles vão para lá, tem todo o atendimento, todo o acolhimento e toda a ajuda que é disponibilizada para eles. Olá, me chamo Ana Cláudia e hoje vim falar sobre política para pessoas em situação de rua. As políticas públicas para pessoas em situação de rua visam garantir proteção, assistência e promoção dos direitos desses indivíduos, visando sua inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Vou falar um pouco sobre algumas das principais políticas que podem ser implementadas. Uma das implementações para pessoas em situação de rua é saúde, que inclui disponibilização de atendimento médico, atendimento psicológico, exames para doenças transmissíveis, doenças físicas e mentais, prevenção de doenças e acompanhamento psicológico para garantir Uma das principais implementações inclui saúde, que é a disponibilização de atendimento médico, atendimento psicológico, exames para doenças transmissíveis, para prevenção e acompanhamento psicológico para garantir a saúde integral dos indivíduos em situação de rua. Sabemos que temos em nosso país uma saúde muito defasada, portanto devemos estar sempre em busca de melhorias para que essas políticas na área da saúde sejam inclusivas, para que possa incluir todas essas pessoas que merecem um olhar mais generoso.
Outra política que devemos implementar, que devemos cobrar, é sobre a educação. Acesso à educação formal e programas de educação de jovens e adultos, para que Outra implementação de política seria da educação, que disponibilizaria acesso formal para todas as pessoas, incluindo jovens, adultos e crianças em situação de rua, para promover e ampliar oportunidades, aprendizagem e qualificação profissional. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre a primeira política pública, que isso engloba o acolhimento emergencial, que disponibiliza moradia para essas pessoas, alimentos, higiene pessoal, acolhendo todas as pessoas em situação de rua, especialmente em períodos de temperaturas baixas e calamidades públicas. E vou falar sobre a segunda também, que é a assistência social, que é a realização governamental ou estadual, que essas pessoas vão até as ruas em busca dessas pessoas para poder fazer um atendimento psicossocial, ajudando a conseguir um atendimento médico, um atendimento com um psicólogo, um psiquiatra que seja necessário, de acordo com essa pessoa. Oi, meu nome é Vitória e eu vou falar sobre a terceira política pública, que é sobre a oferta de inclusão produtiva. A inclusão produtiva, ela visa garantir e também incluir essas pessoas em situação de rua a uma nova educação e também ao mercado de trabalho, incluindo cursos, programas sociais que possam integrar essas pessoas à educação, ao mercado de trabalho e também ao setor de empreendedorismo, para que assim essas pessoas possam se reerguer financeiramente. Também a quarta política pública é sobre habitação digna, porque a gente tem que pensar que essas pessoas elas não têm para onde ir e muitas vezes também não têm família. E pensando nisso, a gente inclui a habitação digna em aluguéis sociais, moradias assistidas e moradias populares e também repasses de auxílios financeiros. E assim essas pessoas conseguem construir a sua vida, reerguer a sua vida e assim se integrarem na educação, no mercado de trabalho e também terem uma moradia digna para suas vidas. Boa noite a todos, aqui é o Vinícius Biagioni do mini curso do segundo período da turma de Direito. E hoje, após tudo que foi falado sobre a história, sobre as leis, agora a gente vai para o diagnóstico, que é a conclusão, onde eu vou falar um pouquinho sobre tudo que o meu grupo falou, só que agora a gente vai concluir através de como uma população que foi muito degradada anos atrás, como atualmente, onde o governo não dá total assistência como deveria dar, ao invés de deputados e senadores derem prioridade para a população de rua que buscam melhor empregabilidade, buscam melhorias de vida, até pessoas que vêm de outro país para poderem conquistar algo, garantir uma boa vida no Brasil, acabam ficando em situações de rua em busca de oportunidades, mas não tem total oportunidades. Não só o pessoal imigrante, os imigrantes, mas também o próprio povo brasileiro, que não tem o devido cuidado e até mesmo acesso. Não adianta nada nosso governo botar na bandeira ordem e progresso, onde nosso país só tem regresso. Como diz no artigo 6, parágrafo único, que pessoas têm o direito de Bolsa Família, Auxílio Brasil, só que não adianta nada, vai fazer apenas a população ficar relaxada e não querer buscar melhorias. Não só pessoas com vulnerabilidade de rua, em situação de rua, são vulneráveis. Pessoas também que moram em casas humildes, onde não tem o que comer, crianças que vão para a escola literalmente só para comer uma comida. Vocês podem ver que as pessoas já estão em situação de vulnerabilidade, não só nas ruas, como também dentro de casa. Pessoas passando por muitas necessidades, não só no município de Barra Mansa, como todo o país. São Paulo, principalmente, as grandes capitais, São Paulo, Brasília, todas as grandes capitais, vemos muitas pessoas em situações de ruas, como meu amigo Lucas falou, sobre pessoas que sofrem agressões durante a madrugada. Tudo deve ser melhorado, deve ser visto, não só, deve ser visto em modo geral, melhores abrigos, melhores oportunidades de emprego, escolas, tudo tem que ser visto e pautado, não só no Senado, como também na Câmara dos Deputados e nosso querido governo atual,
não só no governo de hoje, como nos que já foram passados, tem que tomar base e querer melhorar nosso país. Pessoas que estão em população, pessoas que estão se encontrando nas ruas hoje, às vezes não querem estar nas ruas, mas por falta de oportunidade se encontram lá. Meu nome é Ana Clara. Eu vim aqui dar continuidade à conclusão do nosso trabalho, do nosso minicurso sobre pessoas em situação de rua. Se nós levarmos em conta o artigo 3º da Constituição, que constitui nos objetivos fundamentais, sendo que um deles é erradicar a pobreza e a marginalização, junto com o artigo 6º, parágrafo único, que garante que toda pessoa em situação de vulnerabilidade terá direito a uma renda básica garantida pelo governo. E se a gente comparar esses nossos direitos com a realidade, nós vemos que isso acontece, mas de uma forma sucateada. As pessoas recebem migalhas e são levadas a um ciclo de pobreza. Elas não conseguem sair daquela situação de vulnerabilidade apenas com aquilo que elas recebem. Elas continuam. Essa é uma forma do sistema nos manter dependente a eles e nos manter leigos para nós não conseguirmos solucionar os verdadeiros problemas que nós enfrentamos no nosso país, como a nossa insegurança alimentar, que é uma coisa que nós enfrentamos muito mesmo após a pandemia, que é uma coisa que afeta milhares de famílias, milhares e milhões de pessoas todos os dias. Junto com a falta de emprego, a falta de informação, a sucateação da educação, que é uma coisa fundamental para a gente poder sair dessa situação que o nosso país se encontra. Enquanto nós não conseguimos sair disso, enquanto nós pararmos de sermos influenciados muito pelas coisas fúteis que aparecem, para a gente tentar fugir da realidade do dia a dia, esse problema nunca vai ser saciado, esse problema nunca vai acabar. A gente tem que fazer jus à nossa bandeira e realmente trazer ordem e progresso para o nosso país.